Tudo bom, pessoal? Vamos falar de erro absoluto e relativo. Primeiro, lembrando o que é o cálculo numérico. Você faz aproximações para definir uma solução numérica de um problema, seja ele integral, uma derivada, um sistema linear. Então, esse método que você faz uma aproximação, né, que pode ser um método iterativo, você acaba que vai ter uma distância entre o valor exato e o valor aproximado. Essa distância, essa diferença, né, é o erro entre o valor obtido, o aproximado, e o valor exato. Para isso a gente tem que conhecer o valor exato ou considerar ele um valor exato. Bem, então você tem uma situação, um problema físico que você fez a modelagem, né? Essa modelagem precisa de uma solução, né? Eu tenho que desenvolver um método de resolução para encontrar a solução. Esse método pode ser numérico, pode ser um método analítico. Um método numérico, ele sempre considera que há um erro. Ele é definido a partir também de uma condição mínima, que é o erro. Você tem um critério de parada, que é o erro. Você tem que informar isso. Agora, há vários tipos de erro. Você tem um problema físico, você tem erros no modelo, você tem erros nos dados, você tem erros de truncamento ou truncatura, erros de arredondamento. Vamos falar aqui de erro de arredondamento. Quando você utiliza manualmente ou computador, calculadora, você procura uma precisão finita. Muitas vezes a solução ela é infinita, né? Você tem um número irracional ou um número com muitíssimas casas decimais. Então esse número você tenta arredondar para dar uma solução ali que a gente chama aproximada. Então essa diferença é chamada de erro. E no caso do arredondamento é quando você usa os critérios de arredondamento para encontrar isso. O erro então é a diferença entre o valor exato, que eu estou chamando aqui de x, e o valor aproximado, que é o x barra. Vamos então ao erro absoluto. O erro absoluto é o módulo dessa diferença. Então, x vai ser exatamente o módulo da diferença, porque você pode encontrar de repente um valor negativo. A gente só quer saber ele de forma absoluta. Você vai pegar, por isso que módulo também é chamado valor absoluto. Então, o valor que nós temos, não importa o sinal, é o erro. Agora, o erro relativo é pegar esse erro absoluto e dividir pelo valor real, ok? Então, se você quiser encontrar em porcentagem, você pode multiplicar por 100, ou você pode também expressar ele em potência de 10. Então, nós temos um exemplo, por exemplo, o número de Euler. Eu coloquei aqui várias casas decimais, mas vou fazer um exemplo com menos casas, tá bom? Vamos pensar aqui o número de Euler representado por 2,718281828446 e o valor mais aproximado com duas casas, né? 2,72. Então aqui eu tenho uma aproximação que a gente chama de arredondamento. Então esse erro absoluto é simplesmente a diferença entre esse valor e o valor arredondado. No caso aqui deu negativo, né? Menos 0,0017. Já está considerando já como erro absoluto, já tirei o sinal de negativo e aqui está em módulo o erro absoluto. E aqui eu coloquei na forma de notação científica. Bem, e o erro relativo é só dividir, olha aqui a fórmula, aquele valor anterior pelo valor considerado exato. Também em módulo, tá vendo? Então nós temos aqui um erro de 0,0063207998. Aqui colocando na potência de 10. Tá ok? É claro, se eu quisesse multiplicar por 100, eu teria aqui 0,063%. Então essa é a ideia do erro aproximado, ou melhor dizendo, do erro absoluto e do erro
é relativo. O conhecimento de uma aproximação para a solução de um problema só tem qualquer interesse se é acompanhado da informação sobre o erro. Então, quando você resolve uma questão de sistema linear usando cálculo numérico, uma integração numérica, uma derivação, ou encontra uma raiz através de um método numérico, o erro tem que estar sendo informado, porque senão a solução perde a significância, a importância, porque você não sabe exatamente qual o nível de erro que foi implementado naquela solução. Um abraço aí, tá? As nossas referências. Bons estudos!